Considere o seguinte problema. O problema consiste em obter as equações em espaço de estados, ou seja, o modelo em espaço de estado, do sistema pêndulo invertido. O sistema pêndulo invertido consiste em um carro de massa M que se desloca sobre a ação de uma força U em uma superfície sem atrito. Em cima do carro temos uma barra de longitude 2L, que pode se movimentar para um lado ou para o outro. O objetivo do sistema é tentar manter a posição da barra na vertical, movimentando o carro numa direção ou outra. Bem, o sistema é um sistema mecânico, portanto, a gente tem que aplicar aqui as equações de Newton da mecânica. Primeiramente, para obter as equações em espaço de estado, equação de estado, a gente precisaria obter as equações dinâmicas do sistema. Começando pela barra, aqui temos que, sabendo que o centro da barra vamos a chamar de xp e yp, as posições do centro da barra na horizontal seriam x mais L seno de θ, onde θ vai ser o deslocamento angular da barra, e yp vai ser igual a L cosseno de θ. A aceleração linear da barra, de acordo com o seu centro de massa, se obtém derivando duas vezes estas duas expressões. Bom, conhecendo quais são as acelerações do centro de massa da barra, a gente pode aplicar as equações de Newton para a barra, que seriam basicamente esses que aparecem aqui, sendo I o momento de inércia da barra. Se aplicamos agora as equações de Newton para o carro, daria basicamente essa expressão que aparece aqui embaixo, onde U é a força que é aplicada de forma externa sobre o carro e Fx seria a força que a barra, com que a barra interatua com o carro. M seria a massa do carro e segunda derivada de x seria a aceleração linear do carro. Bom, trabalhando com essas equações, a gente chega nessas duas expressões aqui, sendo uma expressão para a aceleração angular da barra e uma segunda expressão para a aceleração linear do carro. Tem essas duas expressões aqui. Só que, se você observar bem essas duas expressões, você vai perceber que existem funções trigonométricas nessas equações. Seriam funções cosseno, cosseno quadrado, seno, seno e cosseno vezes seno. O que acontece com essas expressões? Bom, essas expressões, cosseno quadrado, seno, cosseno, seno vezes θ quadrado, essas expressões não são expressões lineares. Como eu sei se são expressões lineares ou não? Bom, lembrem que para saber se uma função ou um sistema é linear, eu preciso que ele seja ao mesmo tempo homogêneo e aditivo. Se uma dessas duas propriedades falha, eu já posso afirmar que o sistema não é linear. Então, primeiramente, eu vou fazer o teste de homogeneidade nessas expressões. Lembrando que a homogeneidade significa que se o sinal de entrada, imagine que eu tenho uma função y igual a f de x, onde x é o sinal de entrada e a resposta ao sistema vai ser o y. Bom, o que diz o teste de homogeneidade? Que se o sinal de entrada é multiplicado por uma constante, a saída tem que ser multiplicada pela mesma constante. Então, fazendo esse teste para a função seno, rapidamente eu consigo perceber que a função seno não cumpre com a propriedade de homogeneidade. O mesmo acontece com a função cosseno. Ou seja, se eu multiplico o x, que seria o argumento do seno, por uma constante a saída não vai aparecer multiplicada por essa constante. Portanto, já posso afirmar que o sistema não é homogêneo. Se o sistema não é homogêneo, eu já poderia afirmar que o sistema também não é linear. Porém, eu vou aplicar aqui o teste também de aditividade, somente de forma pedagógica, para que vocês tenham uma ideia de como que se aplica esse teste. O que diz o teste de aditividade? Bom,
diz o seguinte: se eu sei que quando o sistema é excitado pela entrada x1, ele vai produzir uma saída y1, e quando excitado por x2, vai produzir uma saída y2, então se o sistema for aditivo, quando ele for excitado pela combinação das entradas x1 e x2, a saída vai estar formada pela combinação das saídas y1 e y2. Nesse caso, aplicando o teste de aditividade, também a gente pode perceber que o sistema, ou seja, as funções seno e cosseno, elas também não são aditivas. Portanto, elas não são aditivas, também não são, não cumprem com a propriedade de homogeneidade, e eu posso afirmar então que o meu sistema não é linear. Aí a gente tem um problema, por quê? Porque se o sistema não é linear, eu não posso representar ele na forma de espaço de estados. Por quê? Por causa dessas não linearidades. Porém, eu posso tentar linearizar o sistema. Bem, lembrem que a gente vai trabalhar sempre com sistemas que sejam lineares e invariantes no tempo. Por enquanto, a gente vai se focar somente na linearidade. Então, vou fazer o seguinte: eu vou assumir como variáveis estados as seguintes. x1 vai ser a θ, que vai ser a posição angular da barra, do pêndulo. x2 vai ser a velocidade angular do pêndulo. x3 vai ser o deslocamento linear do carro. E x4 vai ser a velocidade linear do carro. Bom, a partir daí, eu posso definir, bem, meu vetor de estado, de x1 até x4, onde as derivadas relativas a cada uma das variáveis estados vão estar formadas por quem? Por uma função, né? Função que eu vou chamar de h1 para x1, h2 para x2 e assim até h4 para x4. Essa função vai depender de quem? Do vetor de estados, do sinal de entrada e do tempo. Lembrando que, basicamente, isso aqui seria, hein, a equação de estado para cada uma das variáveis de estado. Bom, sei que x1 derivado é igual a θ derivado, x2 derivado, vai ser igual a θ2 derivado, que seria a aceleração angular, que está definida por essa expressão aqui em cima. Então, x3 vai ser igual a x1 a x derivado, que seria a velocidade linear do carro, e x4 derivado vai ser igual a aceleração linear do carro, que está definida por essa expressão aqui em cima. Então, como que eu posso fazer a linearização desse sistema? Para poder levar o sistema na sua forma de espaço e estados, é preciso linearizar ele. Como eu posso fazer essa linearização? Bom, primeiramente, eu preciso saber onde que eu vou linearizar. Então, preciso escolher um ponto e vou linearizar em torno desse ponto. Por exemplo, eu vou escolher aqui o ponto x sub 0. E eu sei que eu vou linearizar então o meu sistema em torno do ponto x sub 0. Ou seja, numa vizinhança x barra em torno de x sub 0. Para isso, eu vou fornecer uma entrada, que vai ser a entrada u sub 0, mais uma vizinhança em torno dessa entrada. Bem? Então, com o x sub 0 e o x barra, tá? E o sub 0 e o barra, eu vou colocar esses valores, né, na expressão do h, que seria a função que define a derivada do x. Então, para esses valores do vetor de estados e do vetor de entrada, eu vou ter que coisa? Eu vou ter uma derivada x sub 0 derivada mais derivada de x barra, certo? Então, como eu faço essa linearização? Bom, eu vou aplicar, que já vocês conhecem, a série de Taylor, né? Como eu faço essa série de Taylor? Bom, eu vou aplicar, né? Eu vou dizer que essa função aqui, essa derivada aqui, vai ser igual à função h, avaliada em x sub 0 e u sub 0, mais as derivadas parciais, né, avaliadas no ponto de operação, certo? Mais as derivadas parciais de h com relação a u, avaliadas também no ponto de operação e vezes u. Só que
eu vou ficar somente com aquelas derivadas de primeira ordem. Eu vou descartar as derivadas de ordem superior. Ficando então a minha aproximação dessa forma. É uma aproximação que eu estou fazendo do sistema a partir somente das suas derivadas de primeira ordem. Ficaria aqui embaixo. Só que, observem bem, aqui eu vou ter x sub 0 derivado, que coincide com quem? Com h avaliado em x sub 0, u sub 0. Portanto, eu posso cancelar esse aqui com esse aqui. E basicamente, eu vou ficar então com quem? Eu vou ficar com uma expressão desse tipo. Tá? Ou seja, a aproximação, bem, na vizinhança, que eu vou chamar de x barra, essa na vizinhança é meu ponto de operação, que vai ser a vizinhança x barra derivada, vai ser igual a quem? As derivadas parciais de primeira ordem do h com relação a x, avaliadas no ponto de operação, mais, a vezes x barra, mais as derivadas parciais de h com relação a u, avaliadas no ponto de operação, vezes a vizinhança de u. Bom, na hora que eu expandir isso aí para todas as minhas variáveis de estados e para todos os vetores que formam o x e o u, eu vou ter essa expressão que aparece aqui. Agrupando na forma matricial essa expressão, eu chego a uma expressão desse tipo. Ou seja, vou agrupar aqui todas as derivadas parciais de todas as funções h com relação a todas as variáveis de estado. E vou agrupar aqui todas as derivadas parciais da função h com relação a todas as variáveis que formam a entrada do sistema. Certo? Essa primeira matriz aqui eu vou chamar de matriz A. E essa segunda matriz eu vou chamar de matriz B. Observem aqui que essas derivadas parciais, tanto a que forma a matriz A como a que forma a matriz B, elas podem depender do tempo. Okay? Então, se as derivadas parciais nas matrizes A, B, C ou D variam com relação ao tempo, então a gente tem presença de um sistema que é variante no tempo. Quando essas matrizes A, B, C e D elas são constantes com relação ao tempo, a gente tem presença de um sistema que é invariante no tempo. Para obter as matrizes C e D, eu faço o mesmo procedimento, só que agora, nesse caso, usando, bem, em vez de utilizar a equação de estado, utilizaria então a equação de saída. Bem? Bom, para um sistema onde as matrizes A, B, C e D elas são todas constantes, eu posso afirmar que o sistema é invariante no tempo, se o sistema já foi linearizado, então eu posso afirmar que esse sistema aqui, que é um sistema representado na forma espaço de estados, é um sistema que é válido, bem, em torno do ponto de operação que foi escolhido. E então, a partir daí, eu posso já assumir que o meu sistema é linear e invariante no tempo em torno desse ponto de operação. Tá? Voltando ao nosso exemplo do pêndulo invertido, bem, eu vou linearizar o modelo do pêndulo bem, em torno do seu ponto de operação. Qual é o ponto de operação? Bom, o ponto de operação é quando a barra, que seria o pêndulo, está na posição vertical. Bem? Ou seja, num ângulo de 0 graus. Ou seja, 0 graus está aqui na posição vertical. Bom, lembrando novamente quais são as minhas variáveis de estados. Bem? Assumindo também que o momento de inércia é muito menor que m vezes L quadrado, bem? E menor que a massa do carro e a massa do pêndulo, eu posso descartar esse momento de inércia. E então bastaria fazer o quê? Calcular as derivadas parciais de cada uma dessas funções que aparecem aqui, da h1 com relação a x1, x2, x3 e x4, de h2 com relação a x1, x2, x3 e x4, depois com relação a u. Nesse caso aqui a gente somente tem uma entrada, que é a entrada u, então seria somente a derivada parcial com relação à entrada u1. E então a matriz A e a matriz B vão ficar dessa forma. Por exemplo, para o x1,
eu tenho H1, e aqui seria, na primeira fila, seriam as derivadas parciais de H1 com relação a x1. Como a H1 é igual a x2, que é igual à velocidade angular do pêndulo, ficaria bom a primeira, essa derivada parcial de H1 com relação a x1 é 0. H1 com relação a x2 é 1, porque seria a derivada, bem, dessa própria variável. Seria a derivada parcial de H1 com relação a x2. Bem? E como H1 é igual a x2, aí daria exatamente 1. Bem? E 0 para x3, 0 para x4. No caso da segunda fila, bom, aqui seriam as derivadas parciais dessa expressão aqui. Para a terceira fila, bem, seria o quê? Bom, seria as derivadas parciais com relação a essa expressão aqui. E para a quarta fila, seria as derivadas parciais dessa expressão que aparece aqui. Certo? Para o caso da matriz B, aí seria o mesmo procedimento, seria as derivadas parciais, só que agora com relação a U. Hein? Que aqui, por exemplo, x1 não tem a variável U, portanto a derivada é 0. x2, né, que é definida por essa expressão aqui, ela tem a variável U aqui. Tá? Então, nesse caso, aí seria a derivada, calcular a derivada, que nesse caso daria menos 1 sobre ml. Né? Para H3, com relação a 1, é 0. Para H4, com relação a 1, é 1 sobre m. Então, você vê que na hora que eu estou fazendo essa linearização, graficamente, seria fazer o quê? Eu estou linearizando em torno de 0. Bem? Eu estou linearizando basicamente duas funções, que é a função seno e a função cosseno. Se eu traço aqui uma linha reta, bem, que passa pelo 0, eu tenho uma boa aproximação, bem? Uma boa aproximação, muito boa, bem? Do que acontece em torno de 0, bem? Para a função seno. Nesse caso seria uma reta, bem? A reta seria θ sub 0. Essa reta aqui é a reta θ sub 0. Certo? Se eu posso aproximar a função seno pela reta θ sub 0. Uma reta aqui. No caso, a função cosseno, então não é 0. Eu posso aproximar a função cosseno, então não é 0, pero o valor de 1. É uma constante. Ou seja, nesse intervalo aqui, eu posso aproximar a função cosseno pela constante 1. Então, fazendo essas aproximações, é que eu, ou seja, graficamente você observa o que está acontecendo. Estou linearizando em torno desse ponto de operação. Estou assumindo que essas funções têm um comportamento linear em torno do ponto de operação. Bom, e a partir daí, eu já posso, já o modelo está linearizado, eu sei que é um modelo que é invariante no tempo, e eu posso, então, colocar, né, o meu sistema na forma de espaço de estados, que seria essa forma aqui. Para o cálculo da equação de saída, eu basicamente preciso escolher quais vão ser as minhas saídas. Nesse caso, a saída seria posição angular do pêndulo e posição do carro. Nesse caso seria, de forma direta, a matriz C vai me dar o quê? x1 e x3, que coincidem exatamente com as variáveis de estados relativas à posição angular do pêndulo e à posição linear do carro. E então, bom, até aqui o vídeo relativo ao processo de linearização de sistemas em espaço do estado.